Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última aula dessa primeira parte da revisão. E aqui eu vou trazer para vocês, de forma bem rápida, alguns conceitos, né, dos chamados indicadores de saúde. Não são aqui os tipos de estudo, tá? Os tipos de estudo eles serão vistos mais à frente, tá? E aí vai ter videozinho aqui novo no canal. Mas esses conceitos dos chamados indicadores de saúde, eles são importantes por quê? Porque eles vão ajudar, de certa forma, a tomada de decisão. Tá? Então, primeiro conceito de endemia. Tá? É quando a doença ocorre em determinada área. Tá? Então, nós temos na endemia a ocorrência de determinada doença, ela vai apresentar variações na sua incidência de caráter regular, constante e sistêmico, ou seja, somente naquela região. Tá? A ocorrência de uma determinada doença que, durante um longo período de tempo, acomete sistematicamente populações em espaços delimitados e característicos, malária na Amazônia, é o exemplo mais clássico, mantendo incidência constante ou permitindo variações cíclicas ou sazonais ou atípicas. E isso é importante porque a gente consegue, por exemplo, estudar melhor uma doença. Entendeu? Então, óbvio, a endemia ela é grave para a população que fica ali, mas a gente consegue estudar o perfil da doença e até mesmo a resposta imune do indivíduo numa determinada área, tá? Então isso é importante, tá? Então a endemia ela tem essa regionalidade. Óbvio que se o ambiente mudar, ela pode ser erradicada, ou o ambiente mudando pode permitir que ela se espalhe para outras áreas que naturalmente ela não ela existia, tá? A epidemia caracteriza-se pelo aumento do número de casos acima do que se espera, comparado à incidência em períodos anteriores. Então, por exemplo, guardem esse conceito, porque graficamente, quando a gente tem um número de casos regulares e esse pico ele sobe, eu posso responder diretamente que trata-se de uma epidemia. Uma doença ela tinha era uma endemia, ou ela tinha casos regulados, previstos, e os casos fugiram do controle. Eles aumentaram rapidamente, tá? O inverso também ele é verdadeiro. Se eu tenho picos de casos, ou seja, eu tenho picos de epidemias, e depois de um tempo esses casos eles se normalizam, eles diminuem muito, significa dizer que você, enquanto agente de saúde, você fez uma boa prevenção. Principalmente se você fez uma boa atenção primária, ou seja, você vacinou a galera. Você melhorou o saneamento, você melhorou canalização de chuva, tá? Então, bem importante vocês guardarem isso, tá? O surto é a ocorrência de 2 ou mais casos de uma determinada doença em locais circunscritos, como instituições, escolas, domicílios, edifícios, cozinhas coletivas, bairro, comunidade e tal. Mas, cuidado com o surto, que os serviços de vigilância epidemiológica, se a gente for pensar numa cidade, vão relacionar um surto a mais de 500 casos, tá? Mas esse número ele é relativo porque, primeiro, depende do N amostral e depende da região. O conceito de surto, então eu não estou colocando aqui um número, mas o conceito de surto é quando você tem casos de uma doença onde a fonte ela é a mesma causa, tá? Um orfanato, crianças em idade escolar, enfim,
temos essa condição, tá? Pandemia, nós vivemos uma recentemente, ela se dá quando a doença, né, ela passa para várias nações, tá? Não necessariamente todo o globo, então eu posso ter uma pandemia regional, como por exemplo na América do Sul, ou na Europa, ou na África, ou na Ásia, tá? Então, dá-se o nome de pandemia a ocorrência de uma epidemia. Então, lembra que a epidemia, os casos fogem do controle, sobe muito? Só que aqui, no caso da pandemia, nós estamos falando de uma questão mais global. Enquanto a epidemia, ela é restrita ao país, né? Não confundam isso com endemia, tá? Endemia, a doença, ela é restrita a um espaço geográfico. A epidemia, eu estou relacionando o número de casos que foge do controle acima daquele esperado. Então, gripe no inverno, dengue no período chuvoso, tá? Então, imagina que no mundo eu tenho X casos de uma determinada doença e esses casos fogem do controle a nível global. Também eu posso falar que uma pandemia é uma endemia global, tá? E quais são as perguntas frequentes que os pacientes fazem quando eles estão doentes, né? O que eu tenho? Qual é a causa da minha doença? De que forma a doença afetará a minha saúde? Quais são os exames necessários? Como a doença pode ser tratada? De que forma a doença afetará a minha saúde no futuro? Quanto custará o tratamento? E onde a gente encontra as respostas? Nos estudos epidemiológicos, tá? A gente consegue encontrar a resposta na tradição do povo, na autoridade de um líder local. A gente pode obter um conhecimento epidemiológico pela intuição, pelos erros e acertos, pelo raciocínio lógico, seja ele dedutivo ou indutivo, né? E a epidemiologia, ela permite, graças às suas ferramentas, que são robustas e testadas ao longo do tempo, nós podemos dividir a epidemiologia, os estudos epidemiológicos, em 3 esferas: a básica, a clínica e a epidemiológica. A epidemiologia clínica estuda a célula, tecido e animais em laboratórios. A clínica é o paciente doente que procura atendimento, mas para tratar uma parte clínica eu preciso muito também da básica. E a epidemiológica, ela vai estudar populações ou comunidades. Quais são os objetivos? Da básica, compreender os mecanismos da doença e os efeitos de substâncias. Da clínica, melhorar o diagnóstico e o tratamento da doença. E a epidemiológica, a prevenção das doenças e promover a saúde, tá? Então, a epidemiologia clínica investiga a alteração no organismo e a epidemiológica estuda essa investigação no organismo numa população, tá? Além de realizar o exame clínico, analisar os dados, informações, a epidemiologia clínica, ela faz o diagnóstico para que a epidemiológica ela possa determinar a casualidade. Então, sempre a epidemiologia, ou estudo epidemiológico, ele está se baseando naquilo que é feito em menor escala, seja na clínica ou na básica, tá? Então, quando nós estivermos nas próximas aulas, né, que eu vou tentar fazer com que esses vídeos eles sejam divulgados para vocês sob tensão, ou seja, antes de vocês fazerem uma prova, seja do curso de vocês, seja de um concurso, que esse material ele já esteja divulgado para vocês, publicado para vocês antes de vocês precisarem efetivamente, para vocês terem tempo de assimilar as informações. Cada tipo de estudo que a gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas, ele está respondendo ou embasado num tipo de pesquisa. Então é muito importante que vocês, ao estudar uma doença, comecem a imaginar quando ela foi estudada na básica, na clínica ou na epidemiologia, tá? E para vocês, futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros profissionais de saúde, a junção da epidemiologia e da clínica, formando a epidemiologia clínica, ela vai ser a aplicação dos princípios e métodos da epidemiologia aos problemas encontrados na clínica. Ou seja, ver o quanto aquele indivíduo responde um perfil da sociedade,
tá? E na epidemiologia clínica, o que nós estamos estudando? A saúde e doença. A incidência, a prevalência, ou seja, incidência é caso antigo e prevalência é caso novo. Causa, risco, diagnóstico, prognóstico, prevenção e também o tratamento da doença, tá? E para cada pergunta feita inicialmente pelo paciente, eu tenho uma abordagem clínica específica. E para cada uma dessas abordagens eu tenho um tipo de estudo. Não será cobrado de vocês o tipo de estudo, ou seja, a definição ou aplicação dele. O que será cobrado de vocês é uma visão mais conceitual da epidemiologia básica, da clínica, do que vocês viram na aula 2, na História Natural da Doença, sobre os níveis de prevenção. Agora, a partir de agora, a nossa próxima aula, ela é baseada na descrição de cada um desses tipos de estudo, tá? Bons estudos para vocês, deixa o like, compartilha, ajuda a comunidade a crescer, ajuda o canal a crescer. Nós vamos ver se esse ano ainda, como meta, bater 1000 inscritos. Acho que é possível e conto com a colaboração de vocês. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.